Olá, estamos começando a gravação de mais um episódio do MedEdcast, hoje com a presença ilustre da Eti Cristina Forte Carneiro, diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe e diretora do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Bem-vinda, Eti, é uma honra te receber aqui, estamos animadíssimas, felizes, privilegiadas com a tua presença, que a gente sabe que o teu tempo é precioso, a tua agenda é bem conturbada, mas eu acho que a gente vai ter muita história e informação importante para receber de ti, do trabalho como gestora, como diretora do hospital, e é uma grande honra te receber aqui hoje no nosso podcast. Muito obrigada, Camila, Bia, a todos vocês. É uma alegria imensa estar aqui, compartilhando um pouquinho das nossas vivências e eu, modestamente, representando um grupo de pessoas muito talentosas, muito dedicadas, que transformam o Pequeno Príncipe nesse hospital e nas suas complementações, faculdade e instituto de pesquisa, numa organização tão especial. Sim, eu também queria agradecer, né? Obrigada por você ter aceitado vir conversar um pouquinho com a gente. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você é assim, que você contasse para a gente um pouquinho da tua história. Como que você chegou lá no Hospital Pequeno Príncipe? Bom, gente, minha mãe é voluntária dessa organização desde 1966, meu pai também voluntário. Então, eu nasci em 60, desde os 6 anos, eu e minhas irmãs, Tatiana e a Patrícia, crescemos dentro daquela organização. Aos 8 e 9 anos, o que eu mais adorava brincar era que eu era cientista. Nós sabemos. Imaginava que diversas curas eu iria fazer e era empolgadíssima com isso. Conforme eu fui crescendo, pensei em fazer medicina. No ano do cursinho, decidi que faria arquitetura, até porque fiquei muito encantada com alguns professores, com a questão de história, de urbanismo, a possibilidade de tocar a vida de diversas pessoas com um desenho de cidade mais acolhedora. E vim fazer o vestibular de medicina para acompanhar uma amiga. Passei na arquitetura e falei, não vou na medicina, mas fui e passei. E aí decidi começar o curso. E o curso me frustrou muito. Eu fiz só 3 meses, saí a tempo do aluno que ficaria no meu lugar não entrar com o ano perdido. Por que me frustrei? Porque tudo que eu achava importante não era valorizado. A humanização do atendimento, o olhar nos olhos das pessoas, o cumprimentar, o explicar de maneira compreensível o que ia acontecer, o valorizar a escuta. Então, pensei, não vou me realizar aqui. A arquitetura é um curso encantador. No começo, nós íamos para a rua fazer desenhos e levantamentos para restauro, comunidades para a população vulnerável, residências para a população vulnerável, e fiquei muito empolgada. Não existem coincidências na vida. Foi pela arquitetura que eu conheci meu marido, José Álvaro, que hoje é o CEO do Complexo Pequeno Príncipe. E a história da família do Zé Álvaro também é uma história ligada ao hospital, porque o nome da nossa mantenedora é a Associação Raul Carneiro. Esse Raul Carneiro é o tio-avô do Zé. E a primeira presidente da mantenedora foi a tia do Zé Álvaro. E a segunda foi a minha mãe. Gente! Então, nossa, nada é por acaso mesmo. Não, existe uma situação histórica ou kármica, enfim, de sincronia que nos une e que nos motiva imensamente. Que sensacional essa história, Tia. Então, a maioria das pessoas não sabe, não como sabia. a gente está falando com a faculdade. Eu achei bacana as pessoas entenderem. É muito importante a gente ouvir os sinais que a vida nos dá e nos dedicar ao máximo, porque pode ser que a gente esteja por um caminho que a gente decida mudar completamente. A gente precisa ter certeza e precisa ter confiança que tudo que a gente aprendeu e fez, a gente vai usar nos eventuais outros caminhos. E no sábado, agora, a gente teve atividades lá na Eunice Weaver, que é o local onde a gente vai construir o Pequeno Príncipe Norte, o nosso campus novo. Vai ficar tudo muito maravilhoso. E um dos livros lançados era A História Sem Fim.
Quando eu li o livro, eu pensei, História Sem Fim, né? Quando eu li o título. E ao ler o livro, eu compreendi que nós temos que ser dignos ao ponto de construir histórias sem fim, porque as outras gerações e outras pessoas continuarão essas lindas histórias. Então, a nossa vida é muito assim. Os inesperados acontecem e as coisas vão se desdobrando. E, Eti, como é que tu chegaste? Porque a gente leu um pouco da tua história e tu começou a desenvolver teu trabalho dentro do hospital e tu foi para o marketing, né? E aí depois tu assumiu a direção executiva do hospital. Como é que tu chegou até a direção executiva do instituto também? E como que da arquitetura passou para o marketing? Então, gente, eu trabalhava com meu pai na arquitetura. Meu pai é um arquiteto, um dos grandes representantes da arquitetura moderna do Brasil, uma referência, tem grandes obras construídas, a Petrobras, a Eletrosul, tem uma referência muito forte. E a arquitetura sempre me inspirou no sentido de que os espaços precisam estar a serviço da população. E essa palavra inspiração é muito forte. Eles precisam inspirar, né? E os espaços têm a capacidade, sim, de nos elevar para determinadas emoções. E eu sempre valorizei muito isso. Entretanto, eu também tinha muita falta de sentir que eu fazia um trabalho mais diretamente voltado às pessoas e à comunidade. E eu fui para o hospital pelas mãos da Patrícia Forte Rauli, minha irmã, diretora da faculdade. O hospital estava fazendo um trabalho de qualidade com o Dr. Ivan Fontoura e a Patrícia falou, Eti, na verdade ela me chama de Cris, você é tão sistematizadora, gosta dessa questão de planejamento, vem experimentar fazer esse projeto conosco. E eu fui e me apaixonei. E aí as coincidências foram acontecendo. Eu decidi fazer uma pós-graduação em marketing. No final do ano, o gerente de marketing que o hospital tinha saiu, a Patrícia assumiu o marketing temporariamente e quando eu acabei a minha pós-graduação, eu assumi. E o hospital ia fazer um primeiro grande projeto, que era o Congresso Criança 2000. Ele já era um congresso, gente, genial, porque ele era tipo 10 congressos num só. Nossa, ele era um congresso de especialidades que, naquele ano, se não me engano, tinha 10 módulos diferentes, com 60 convidados internacionais. Nossa, grande mesmo. Quando o gerente saiu, a diretoria me chamou e falou, Eti, você vai precisar pôr esse congresso em pé. Quando o congresso foi pensado, o real estava 1 para o dólar. E tinham 60 convidados internacionais que vinham de passagem executiva. Era um super programa e vários convidados nacionais. Quando a gente realizou o congresso, sei lá, estava tipo 3 para 1. Então, o congresso deixou um gap de mais ou menos R$175 mil, que era o que na época o hospital captava com um único programa, que era o Adote um Leito. Quando eu vi aquilo, eu falei, tudo bem, temos um desafio. Vamos ter que captar no mínimo 500 o ano que vem para pagar o congresso e começar a ter folga. E o que eu me apercebi quando fui organizar o congresso era assim, tanto os nossos clientes, as famílias que usam os nossos serviços, quanto os nossos fornecedores e a comunidade em geral, eles não tinham a menor ideia do grau de complexidade que o hospital atendia, do número de especialidades, que era 60% SUS e que não visava lucro. E aí eu me apercebi que a gente precisava começar um grande programa de comunicação para os nossos diversos stakeholders. Aí, sobrando esta conta, então, de R$175 mil para pagar, de um modelo que era muito legal, não fui eu que criei, mas que eu achei sensacional e acreditei muito no modelo, eu fui pensando novos programas de captação de recursos, mas não apenas de captação, de reapresentar o hospital para a nossa comunidade, né, para os nossos cidadãos, para os políticos.
e para os nossos fornecedores. E aí, assim, eu fui aprimorando essa questão de relacionamento, resultando em imagem, posicionamento e recursos na conta. Uhum. Sim, porque infelizmente a gente não consegue fazer tudo sem recurso. Exatamente. Né? Precisa ter as Saúde duas... não tem preço, Isso. mas tem custo. Exatamente. E é importante que as pessoas tenham consciência disso e que entendam a relevância do que fazemos no Pequeno Príncipe. Porque, de fato, é o mesmo tratamento, mesmos materiais, mesmos medicamentos, mesma equipe, mesma comida para qualquer criança. Quando a gente interna uma criança numa UTI, ninguém sabe se ela é SUS, particular ou convênio. E tudo que tiver disponível está disponível para qualquer criança. Esse é um grande valor e um grande diferencial que a gente tem. Para nós, direitos não são privilégios. Ai, que coisa linda te ouvir, Tia. Eu queria muito que tu comentasse, porque a gente, o nosso público, às vezes não sabe algumas informações gerais, né? O hospital, ele é uma instituição filantrópica. Eu gostaria que tu falasse o que é uma instituição filantrópica para o pessoal que está nos assistindo. Certo. Bom, o hospital é uma organização privada, quer dizer, tem um grupo eleito que orienta, depois ele tem uma diretoria contratada e trabalha com base na filantropia de acordo com as regras do SUS para o hospital e o instituto e do ensino para a faculdade. A filantropia, no caso da saúde, nós temos que dedicar ou 20% de gratuidade, mas o modelo que dedicamos é o segundo, que é os 60% no mínimo de atendimento para o SUS. Então, o ser filantrópico também implica em não ter apropriação de resultado para esta diretoria ou para este conselho. Todo o resultado precisa ser reinvestido na nossa missão. Então, o ser filantrópico é um grande desafio, porque o SUS subfinancia os procedimentos. Hoje, por uma pesquisa das Santas Casas de Misericórdia, da Federação Nacional, para cada R$100 que um hospital filantrópico presta de serviço, só recebe 60. E um pediátrico só recebe uns 40. Porque o pediátrico tem uma série de serviços que são oferecidos juntos, né? O acompanhamento familiar. Ter um familiar é muito mais do que ter uma cadeira ao lado do leito, né? É você acolher, cuidar, oferecer material de higiene, local de descanso, uma cadeira que recline ao lado da cama, porque a gente não tem condição de ter camas, porque o hospital não é muito grande, né, em termos de tamanho de quartos. Isso significa lavar e higienizar lençol, travesseiro, cobertor, oferecer 4 refeições por dia. E, enfim, esse desafio da filantropia para nós também é olhar para a criança, para a sua família, para os nossos colaboradores de maneira integral. E durante esse período que crianças e famílias passam conosco, oferecer o maior número de oportunidades, de trocas, de aprendizagens, mas de oferta de direitos. Então, a gente se preocupa muito com a garantia de direitos das crianças e suas famílias. E já pegando o gancho dessa igualdade de direitos, e que isso vocês prezam muito dentro do hospital, né? Esse acolhimento da família, do paciente estar ali com os familiares, passando por um tratamento, e também receber às vezes, uma alta hospitalar até muito breve, muitas vezes, que eu acho que o hospital também preza muito, né? Por isso, essa parte do cuidado humanizado. Então, nós gostaríamos de que tu falasse um pouco dessa preocupação da humanização do hospital. Isso também está relacionado conosco lá na faculdade, que nós prezamos muito por esse ensino humanizado lá dentro da faculdade, das pesquisas do Instituto. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte que é tão linda quando eu te escuto falar. Então, o nosso complexo nasceu humanizado, principalmente porque nasceu pelas mãos da nossa comunidade. Foram mulheres lá em 1919 que se reuniram e queriam viabilizar um lugar
para onde uma mãe com um filho doente, uma mãe sem recurso, pudesse se dirigir e ter atendimento. Então, não existia isso. Vocês sabem que o SUS é da década de 80, né? Naquela época não existia nem o INAMPS. Era um lugar que não tinha nenhum tipo de remuneração que pudesse acolher e tratar. Esse modelo foi evoluindo e ele foi feito sempre por pessoas muito especiais. Então, nós sempre tivemos as voluntárias, que no início eram só mulheres, e bons médicos e médicos muito humanos. Então, a gente teve o Dr. Raul Carneiro, o Dr. César Perneta, depois o segundo Raul Carneiro, que foi o grande mestre da nossa querida professora Zilda Arnes, que estudou, morou lá no hospital com as irmãs. Então, essa nossa característica de humanização, eu diria que sempre foi entendida como excelência técnico-científica e cuidado solidário. A partir da entrada da minha mãe, da Dona Eti, isso ganhou uma grande intensidade, porque minha mãe é uma artista plástica que ama pessoas, é muito curiosa, ama cores, flores, e quando ela entrou no hospital, era um momento que faltava tudo. Tinha dias que não tinha comida para dar no dia seguinte. E a minha mãe ia de porta em porta junto com as irmãs pedir para os vizinhos doarem batatinha, feijão. A gente veio de uma situação realmente de muita penúria e de uma necessidade urgente de reposicionamento. Então, esta humanização foi se fazendo presente, primeiro em situações muito críticas, mas também muito em situações científicas, porque um hospital humanizado é um hospital que tem baixo período de internação, que tem altíssima resolutividade, que tem baixa taxa de infecção hospitalar, né, baixa taxa de mortalidade, poucas reinternações. Então, para nós, essa humanização sempre foi uma composição de questões técnicas, digamos assim, do estado da arte do conhecimento e de pessoas incríveis, talentosas e comprometidas que queriam fazer o bem, atender bem a qualquer criança, independente da sua condição. Tem uma fala tua que eu estava lendo um material a teu respeito, que tu diz que hospital não é somente lugar de cura, é lugar de cuidar, né? Então, acho que essa fala resume o que tu acabou de dizer, e isso a gente leva para dentro também da faculdade junto com os nossos estudantes. E aí eu já parto para uma pergunta sobre o Instituto, porque tu também é diretora do Instituto de Pesquisa. Então, a gente gostaria de saber dessa... É muita coisa, né, Ti? É família, é hospital, é instituto. Então, assim, é uma inspiração aqui para nós. Então, a gente gostaria de saber sobre isso. Minha mãe é artista plástica, meu pai é arquiteto. Então, Patrícia, Tatiana e eu crescemos num ambiente onde a criatividade, a diversidade, o questionar, o querer mais, sempre fez parte. E esse olhar da minha mãe de cuidado ampliado se reflete em todos nós, nas suas filhas e eu diria em toda a comunidade Pequeno Príncipe. Então, a faculdade foi uma consequência natural, porque nós sempre tivemos vocação e praticamos o ensino dentro do hospital. E, inclusive, um dos primeiros projetos que a Patrícia implantou no hospital foi a nossa creche, que é uma creche incrível. As pessoas são super bem preparadas, felizes, as crianças têm um acompanhamento maravilhoso. E o primeiro programa da Tati foi no hospital, foi a implantação do programa Família Participante, que começou como mãe participante e viabilizou lá em 1987, se não me engano, a presença de um familiar ou segurança afetiva ao lado da criança durante a internação. Vocês imaginem, gente, internar uma criança e só voltar sozinha dali a 2 dias para ficar meia hora. Deixá-la sozinha. Impraticável. Então, esse fazer mais sempre fez parte.
Em 2005, nós tivemos contato com o Dr. Nilson Santos e a doutora Mara, que são muito amigos do Pelé. Eram, porque o Pelé já está em outra dimensão, né? E eu havia lido um tempo antes uma matéria na Gazeta do Povo que dizia que o Hospital das Clínicas ia fazer aqui um Instituto da Criança Doente. E o Pelé seria um padrinho desse programa. E quando eu li isso, eu pensei, nossa, que bacana essa oportunidade de fazer um instituto de pesquisa ligado a um hospital, tendo o Pelé como grande alavancador. E tive até uma inveja cor-de-rosa. Inveja cor-de-rosa é aquela que a gente quer que tudo dê certo, mas gostaria tanto que fosse com a gente, né? Mas pensei, que bacana. Acabou que esse projeto não evoluiu e o Dr. Nilson veio nos procurar. Na época era o Dr. Antônio Ernesto da Silveira, que estava na coordenação de ensino e pesquisa do hospital. Então, marcamos uma reunião. Já queríamos fazer um instituto de pesquisa, mas como não tinha recurso, gente, se já não tem dinheiro para pagar a assistência, a gente tem que cuidar com o que a gente abre de braço novo. Mas nós percebemos no Pelé uma grande possibilidade de alavancar novos recursos. E aí conversamos com o doutor Ernesto, com meu pai, minha mãe, doutor Cunha, doutor Donizete, reunimos lá uma série de médicos, enfermeiras para vamos estudar então esse projeto. E eu já era responsável pelo marketing na época, que eu pulei esse pedaço, né? Acabei não contando. E aí eu falei, não, com o Pelé na mão, a gente vai captar e vai conseguir pôr o Instituto de Pesquisa funcionando. E, gente, foi assim. O Pelé veio, ele não trouxe um cheque assinado, ele se dispôs a participar de um evento por ano conosco e ele cedeu o seu nome. Nós somos a única ONG no mundo que tem o direito do nome do uso do Pelé. Que legal! E com isso nós fomos pensando em eventos, fizemos um primeiro modelo em São Paulo de lançamento, convidando empresários, presidentes, diretores, pessoas referências da comunidade paulista e paranaense para o lançamento do projeto. E aí saí atrás de começar a inventar projeto para captar recursos para pesquisa. Esse trabalho de recaptação de recursos, de captação de recursos, ele, assim, vocês trabalham com umas empresas, com multinacionais, como é que funciona? Porque eu contribuo, tá? Não queria me expor aqui, mas Que ótimo! Há anos eu contribuo, minha conta de luz vai lá todo mês, tem um valorzinho sempre para o hospital. Aí até às vezes as pessoas já me perguntaram, mas tu não trabalha lá? Por que tu tá dando? Eu disse, não, mas uma coisa são as crianças, outra coisa é o que eu faço na faculdade. Há muitos anos já, Eti, todo na minha conta de luz. Então, queria que tu explicasse como, para quem quiser doar, quem quiser ajudar o Hospital Pequeno Príncipe, para a gente saber como chegar lá, exatamente. Bom, primeiro, muito obrigada. E olha, gente, precisamos crianças e doações de todos os tamanhos. Então, por causa disso, a gente tem vários programas de captação de recurso. Desde recurso direto, que pode ser uma doação única ou continuada, até recursos através de renúncia fiscal, que as pessoas podem doar pelo Fundo da Infância e Adolescência ou Lei Rouanet, usando o imposto de renda a pagar. Nós temos também captação por telefone, mala direta. Então, são recursos que a pessoa pode doar R$10 por mês, tem programa, 30, 50, 100, 1 milhão, 10 milhões, tem programa para todo mundo e projeto para todo mundo. Para vocês terem uma ideia da necessidade da captação de recursos para o hospital tem um orçamento de mais ou menos 330 milhões de reais por ano, e o ano passado faltou 58 milhões de reais para fechar a conta. Então, o ano passado a gente teve que captar 58 milhões de reais só para ser o que a gente poder pagar a conta da operação, fora ampliações, reformas, novos equipamentos,
novos medicamentos que surgem e que você precisa usar para os tratamentos complexos, senão isso pode implicar, né, numa falta de chance de vida para as crianças. Então, é um enorme desafio. A gente tem doação por Pix, por tudo que vocês puderem imaginar. E agora, dia 8 de dezembro, a gente vai ter um dia de captação de recursos com a Rede Massa. Já estou contando em primeira mão para a comunidade Pequeno Príncipe. Todo mundo pode ficar ligado, porque a gente vai contar histórias bem bacanas que acontecem lá no hospital. Vai levar essa história assim mais intensamente para o Paraná inteiro. E esperamos atrair mais apoiadores. O nosso segredo da captação, eu diria que a nossa captação hoje é uma referência no Brasil, porque a gente trabalha com planejamento e sistematização. Não foi uma coisa que foi acontecendo ao acaso, batendo de porta em porta aleatoriamente, como já foi no passado e tem seu mérito, mas os volumes dos recursos hoje que a gente precisa são muito, muito grandes. E a gente, às vezes, tem um pouco de preconceito com algumas questões. Eu sempre tive muito preconceito com mala direta, sabe? Ai, que chato, receber um boleto na sua casa. Vão querer matar a gente. Mas aí a gente foi fazendo pesquisas internacionais e nacionais e resolveu experimentar. Está dando muito certo. Agora o Brasil tem a LGPD, isso traz um pouquinho de complicante. Então, toda a nossa base é uma base que cedeu o direito de uso ou para nós ou para um dos nossos fornecedores. Das captações é a mais delicada, porque você emite um boleto que a pessoa não precisa pagar, não tem nenhum tipo de garantia de problema se não pagar, mas ela recebe um aviso que o boleto foi emitido. E isso, às vezes, causa um pouco de até revolta nas pessoas. Mas, gente, como a gente está para um projeto que salva vidas, que oferece tratamento, que oferece reabilitação, e a conta não fecha, a gente realmente espera que a comunidade compreenda e, dentro da sua possibilidade, participe. O programa de renúncia fiscal, pessoas físicas podem doar, desde que elas façam a sua declaração de renda pelo modelo mais completo. E é 6% do imposto devido. Então, quem tem o imposto descontado na fonte, chega em dezembro, faz o boleto, paga e lá na devolução recebe a sua devolução mais os 6% que doou. Quem tem a pagar, daí tem isso descontado e as empresas podem fazer também um repasse desde que trabalhem pelo modelo fiscal de lucro real. Aí podem doar 1% para o FIA, para o Fundo da Infância e Adolescência, e 4% para a Lei Rouanet, além do esporte e do idoso. Isso é uma questão pouquíssimo conhecida no Brasil, pouquíssimo usada. Nós teríamos para essas áreas bilhões de reais todos os anos, não são usados nem 3% dos recursos. Então, a gente poderia transformar a realidade da infância e adolescência, do idoso e do esporte, se todo mundo usasse. Então, por favor, liguem para nós, venham aprender como usa, porque é muito bacana, não cai na malha fina. Os projetos são acompanhados e auditados pelos Conselhos de Direitos, pelo Tribunal de Contas e por uma auditoria independente que a gente tem. E não é só o Pequeno Príncipe que é beneficiado, vocês têm inúmeras ONGs, elas precisam só estar registradas nos conselhos de direitos, ou municipais ou estaduais. Perfeito. Eu, inclusive, queria falar, já que você está falando de recursos e depois esses recursos todos são aplicados dentro do hospital, vocês são referência mundial em ser um hospital diferenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças que tem dentro do hospital. Por exemplo, quando eu fui conhecer o Hospital Pequeno Príncipe, eu encontrei dentro do hospital um ambiente totalmente diferente de um hospital, né? Porque quando você pensa no hospital, você pensa paredes brancas ou cinzas, sem muita cor. O Hospital Pequeno Príncipe pode ser
talvez porque sejam crianças que são atendidas lá, ele é muito colorido, ele tem muita vida, ele tem muita movimentação, vocês têm um hall de entrada onde sempre acontece eventos ali, onde vários pacientes participam, familiares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem até escola, né? Eu fui lá, conversei com o professor que estava lá no dia, e ele, não, aqui a gente a criança que fica internada, ela vai continuando seu estudo, ela vai trazendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse grande diferencial que existe dentro do hospital. Então, a gente busca acolher a criança e a família em todas as suas dimensões. Sempre houve um cuidado estético e de qualidade no hospital, até por causa da nossa origem, né? Pai arquiteto, mãe artista plástica, né? A gente cresceu num ambiente onde ambientes dignos precisam ser o normal oferecido a qualquer pessoa da população. E isso traz uma característica, os ambientes realmente são acolhedores, são coloridos, são inspiradores. Para além disso, eu diria que esse olhar, o nome paciente é péssimo, né, gente? Porque vamos combinar, tudo que uma pessoa e tudo que uma criança doente precisa é não estar numa posição de estagnação, quase que congelada, paradinha, esperando que as coisas aconteçam. O paciente, na verdade, precisa ser um agente da sua vida, da sua alegria, da sua cura. Há espaço para a alegria em qualquer momento da vida. E se há um lugar onde a alegria, a inspiração, a vontade de saber mais precisa estar presente, é no momento de maior aflição que as famílias estão vivendo, que é quando estão com a sua criança no hospital. Então, a gente busca ter diversas dimensões de acolhimento, né? Ambiente, pessoas, programas. De fato, o hospital já tinha um programa de educação desde 1982, foi a dona Margarida Mugiati, que é uma assistente social que criou, que era um programa de ensino para as crianças da Néforo. Quando eu entrei em 97, eu queria muito ampliar, né, dar mais condição, ter mais recurso para o família participante, para esse programa de educação. E aí eu criei um setor de educação e cultura. E para coordenar esse setor, eu trouxe o Cláudio Teixeira. O Cláudio tinha sido professor da minha filha numa escola particular, construtivista. E, assim, um dos professores, talvez o mais fantástico que eu conheci na minha vida. Então, assim, as crianças com 8 anos escreviam poemas tipo: fim de tarde, vermelho, meu corpo arde. Não era uma criança. Você pegava a produção de uma turma de 15 alunos, era uma coisa mais bacana que a outra. Então, sabe aquele professor que te olha e te vê? Porque nós somos diferentes. Nós temos talentos, nós temos caminhos diferentes e a gente precisa que isso seja compreendido e valorizado. Então, assim, um dos meus maiores momentos de alegria, além de ajudar a pagar a conta para salvar a vida e para cuidar, foi poder levar essa dimensão da educação e da cultura para o hospital. Porque com a saúde a gente garante a vida, mas com a educação e a cultura a gente vai trazendo qualidade de vida, empoderamento, cidadania, né? Vai tornando o invisível visível, possível. Então a gente tem tudo isso e tudo mais que as pessoas que estão lá tiverem vontade de sonhar e desenhar conosco um caminho de viabilização. Sim, porque eu fiquei muito encantada, de verdade. Quando eu fui lá, eu fui levar uma turma de estudantes para conhecer o hospital. Eles tinham acabado de entrar na faculdade, calouros de medicina, e a gente foi lá para conhecer o hospital. Daí a gente teve uma fala, né? Até foi o doutor Donizete que fez a fala. E agora vocês vão fazer um tour pelo hospital. E tanto eu quanto eles saímos muito impactados, porque assim, não tem nada parece um hospital. Tirando, assim, obviamente que você está ali fazendo os cuidados daquele paciente que está ali, né, precisando daquele cuidado. Mas a gente encontrou muitos pelos corredores, a gente encontrou muitos lá lendo livros, sentados nas mesinhas fazendo as atividades. Então, realmente, eles têm, eu acho que o que faz, né, ser diferente é que eles podem continuar a vida deles dentro do hospital. Eles precisam estar no hospital,
hospital, porque eles estão sendo cuidados, porque eles precisam daquele atendimento, mas ao mesmo tempo eles podem tentar ter uma vida quase que normal, né? O hospital proporciona isso e acho isso muito legal. A gente tem conosco há muitos anos, acho que há mais de 30 anos, a Rita. A Rita é coordenadora do voluntariado. Então, antes mesmo de todos esses outros programas acontecerem, o voluntariado sempre esteve muito presente e desde quando a Rita chegou, ela trouxe uma dinâmica muito grande. A Rita é psicóloga também, assim como a Tati e a Patrícia. E aí ela trouxe algumas questões muito fortes, como o direito de brincar, a brincadeira em hospital, junto com a psicologia, o direito de dizer não. A criança está lá, não pode dizer não para nada, mas para o voluntário, para o brinquedo, para a humanização, ela pode e deve dizer não quando ela não quer. A gente tem a Maria da humanização, com uma equipe incrível, coordenando programas de mediação de leitura, rodas de conversas com os nossos colaboradores, onde a gente traz pontos fortes e nó críticos. Eles se reúnem todo mês e todo mês representantes dessa roda têm reunião com a diretoria. No mínimo 3 diretores participam das reuniões, eu participo de todas. Então, essa dinâmica da humanização, ela de verdade está muito presente. Não é uma coisa que, vai ter uma visita, vamos inventar alguma coisa. A visita vai passear e com a naturalidade diária do que acontece, esse diferencial vai ser percebido, porque é de verdade mesmo. Porque acho que o desafio não é só com os recursos, é também manter toda a equipe trabalhando com essa mesma sintonia. Né, com essa percepção humanizada, com esse diferencial, eu acho que esse deve ser um grande desafio, né? Quem entra para trabalhar dentro do complexo como um todo, acho que não é só dentro do hospital, mas o complexo como um todo, tem que vir sabendo que vai enfrentar uma coisa muito diferente, e que tem que ser muito humanizado, e tem que ter uma percepção bem diferente. E é bem importante, precisa entrar sabendo que para trabalhar conosco, precisa gostar de pessoas. Precisa gostar de se relacionar com pessoas. A Patrícia sempre contava uma história que ela teve uma conversa com alguém e disse, não, mas o hospital não é fábrica. Então, se você quiser ser desse jeito, você vai trabalhar numa fábrica de caneta, por exemplo. Que aí você não precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Tudo bem, mas para trabalhar no Pequeno Príncipe, precisa olhar no olho, precisa ter escuta, precisa ter a atitude acolhedora e resolutiva. Porque, gente, humanização não é bolinho no aniversário, palhaço ou voluntário que vai lá fazer qualquer atividade com as crianças. É muito e muito mais do que isso, né? É muito complexo, né? Deixar tudo isso alinhado, funcionando de maneira sintonizada. E eu acho que isso corrobora. Vão achar que eu tô abrindo um fã-clube teu, tá? Porque eu li tanta coisa a teu respeito que eu decorei, assim, eu memorizei as frases, porque eu gostei muito, assim. Achei muito inspiradora a tua fala, as que eu assisti ou as entrevistas que eu li, né? Que tu fala que tu tem um desejo, acho que é um desejo de todos, né, próximos a ti, enfim, nós também, né? De fazer o HPP ser um dos melhores hospitais do mundo, né? Então, eu acho que... E quando eu falei isso, gente, quando eu cheguei em 97, e que a gente sempre foi um hospital muito referência, mas sempre faltou dinheiro e muito dinheiro. Então, quando eu fui conversar com os médicos as primeiras vezes, o que o hospital precisa, era quase como se precisa tanto, mas era quase impossível. Eu falei, não é impossível. A minha mãe sempre me disse que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Desejem e deixa que eu vou atrás para pagar a conta. E levar esse movimento, desejar, todo mundo desejava, mas passar a acreditar que era possível, foi uma mudança mesmo, não diria de cultura, mas de vibração. E o que você precisa, quando você tem um time, é as pessoas, se possível, estarem na mesma vibração, numa vibração sintonia positiva, de que é possível, que todo mundo está se esforçando ao máximo e que aquilo vai acontecer.
Já que você falou de algumas coisas que eu falo, no TED lá, no TEDx que eu fiz, eu conto muito uma história que ela foi muito motivadora para mim e talvez por isso eu pense as coisas em tantas dimensões, nas quais a oportunidade de educação, de cultura são sempre muito valorizadas por mim. Então, quando eu adorava brincar de cientista, eu fui falar para uma pessoa muito importante para mim que eu tinha descoberto a cura do câncer. E falei o que era. E era uma bobagem, mas eu tinha 8 anos de idade. A frase que eu ouvi não foi que legal, você sabe que ser cientista é possível, você precisa estudar e aí você vai aprender a fazer perguntas e descobrir coisas. Eu ouvi tanta gente inteligente no mundo pensando nisso, você acha que você vai descobrir? Ah, que tristeza. Mas a gente precisa ser resiliente. De alguma maneira, a minha formação, a minha energia interna sobreviveu a isso e não por coincidência eu estou num complexo de assistência, ensino e pesquisa. Não por coincidência a gente tem um setor de educação e cultura, de humanização, que é empoderador, que faz com que as pessoas tenham condição de se ver na maravilha de ser único no mundo do jeito que ele é. E uma das falas que mais me inspiram no hospital, a Maria da Humanização que ouviu, a gente tinha um paciente que foi fazer uma cirurgia cardíaca, ficou muito tempo internado e ia muito no Educação e Cultura. E ele deixou um depoimento onde ele diz: quando eu cheguei no hospital, eu achei que eu ia fazer o que meu pai e minha mãe fazem. Eles colhiam fumo no interior do estado. E aí ele diz: aqui eu descobri que eu posso ser o que eu quiser. Esse é o direito que toda criança, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar onde ela passe horas para ser cuidada, precisa ter condição de entender. Ela tem condição de ser e não de fazer o que ela quiser. Então, essa é a maneira como eu sinto, acredito e tento fazer as coisas, porque eu já disse aqui, né, agora há pouco, que direitos não são privilégios. Não são mesmos. Nenhuma mãe deveria passar pelo desespero de não ter uma oportunidade de ter o seu filho atendido. E nenhuma criança merece ser esquecida. Com certeza. Bom. Bom, a gente não tem nem o que falar, porque é um trabalho belíssimo, um trabalho inspirador. Nós, né, na faculdade, no hospital, nós trabalhamos rodeadas de mulheres inspiradoras na ciência, na saúde, na gestão. E isso é um privilégio para nós, né, Bia? Só que, Eti, a Eti em casa, como é que é? Com os filhos, tu consegue? Conta pra nós como é que é. Olha, vou contar isso para vocês. Coisa. E vocês, jovens e jovens mães, prestem bem atenção. Quando meu filho tinha 12 anos, isso foi 2006, eu estava no hospital desde 97, eu achava que eu tinha tudo muito bem resolvido e muito bem equilibrado. Porque eu levava coisas para fazer em casa, coisas para estudar, mas eu deixava para mexer depois que eles já tinham ido dormir, ou no sábado e domingo de manhã, que eles dormiam mais tarde. Eu achei que eu estava com tudo bem, super bem equacionado, bem equilibrada. Quando meu filho fez 12 anos, um dia ele me deixa um bilhete. Mãe, os meus amigos na escola só têm que dividir a mãe com os seus irmãos. Eu e a Elza temos que dividir você com todas as crianças do hospital. Tu dormiu essa noite? Isso não é justo. Não, até hoje eu choro quando eu falo isso e pergunto se ele já me desculpou. Não, eu entendo. Porque a gente, quando é jovem e quando tem um trabalho muito envolvente, e no nosso caso, o nosso trabalho é prioridade para as pessoas sobreviverem, né? Para aprenderem com adequação, trabalhar com coisas que são realmente muito graves e complexas.
a gente não se apercebe que a gente vai ficando meio monobloco. Então, às vezes, os assuntos familiares, as preocupações, muito da tua energia está voltado para isso. Depois que eu li esse bilhete do meu filho, por sorte eu fazia terapia, e para mim foi ter um insight. Eu tentei mudar, não digo que eu tenha conseguido 100%, porque eu sou uma pessoa do trabalho, eu gosto de trabalhar, eu não tenho hobby, mas assim, não tem coisa mais maravilhosa do que a gente ter esse amor de família, né? Esse amor de homem e mulher, de mãe e filho, e agora de vó e neta. Então, eu procurei dosar melhor, estar mais inteira. Porque não adianta você estar do lado, mas não estar se dando. É verdade. Então, foi uma lição muito grande que eu gostaria de compartilhar com todos os pais, mães, avós e avós, que a gente precisa estar muito disponível, mas não só disponível sob a nossa perspectiva, sob a perspectiva do outro, e aproveitar para passar esses momentos incríveis de acompanhar o que é uma pessoa se desenvolvendo, né? Tudo que ela tem de ingenuidade, de capacidade de articular pensamento, de curiosidade, é muito maravilhoso. Isso é muito forte para mim, mas eu diria que eu errei na mão. Eu hoje faria um pouco diferente. Agora, mudando assim, um pouco de assunto, eu fiquei pensando em toda a tua fala sobre as dificuldades que você tem na gestão do hospital, com todas as dificuldades e desafios. Como que foi a pandemia? Que deve ter sido, assim, muito problemático. Foi desesperador. Primeiro, a nossa equipe médica é uma equipe muito experiente, assim como farmacêuticos, enfermeiros, enfim, biólogos, bioquímicos. Então, óbvio que a gente já sabia que era uma pandemia muito antes dela ser anunciada, e, por sorte, nós nos organizamos desde para estabelecer protocolos de cuidados para as equipes e para as crianças, até na parte de logística, enfim, fornecimento de materiais e compras de materiais importantes para o hospital. Por causa disso, a gente teve uma performance muito boa, não faltou nenhum material para o hospital. Nós chegamos a emprestar equipamentos para a prefeitura, respiradores. O hospital tem nas UTIs um respirador para cada leito, mas fora isso nós temos um número de reserva importante. E estávamos nos preparando, inclusive, para aumentar em muito o número de leitos de UTI, caso as piores previsões, né, de complexidade se concretizassem. O que aconteceu foram momentos muito difíceis. Primeiro, de total desconhecimento de uma doença que era avassaladora. Uma política de informação, num primeiro momento, totalmente inadequada, uma irresponsabilidade, um fornecimento de fake news, né, que foram catastróficos para o Brasil. E a necessidade do hospital de se adaptar para atender essas crianças e também a interrupção de tratamentos e atendimentos, né? A gente ficou só com as urgências e emergências, mas a presença das crianças era muito mais limitada. Só que nós temos muitos pacientes crônicos que precisam de atendimento continuado. Aí, rapidamente, a gente implantou a telemedicina. No Pequeno Príncipe, diferente de outros hospitais, a telemedicina foi implantada em larga escala na pandemia e para as pessoas do SUS, para que os tratamentos não fossem interrompidos. Tivemos muita pressão dos fornecedores, muito aumento de preço. Gente, o nosso prejuízo antes da pandemia era 1%, depois da pandemia ele aumentou 70%. Nossa. A nossa captação aumenta 10% a 15% ao ano. Então, nós estamos, nesse momento, passando uma situação bastante delicada, ainda descompensada, que vamos ter que correr atrás para nos reequilibrarmos.
E houve um represamento, então, de chegada de pacientes e até hoje não voltou ao normal. Nós não estamos atendendo nos números que a gente atendia anos antes da pandemia. Que loucura, hein? Nós já chegamos a fazer 340 mil atendimentos ambulatoriais, 25 mil internações e 24 mil cirurgias. O ano passado, nós fizemos aproximadamente 210 mil atendimentos ambulatoriais, 21 mil internações e 18, 19 mil cirurgias. Então, para onde essas crianças estão indo? Que bom se a gente soubesse que estão indo para algum lugar. Na verdade, estão invisíveis. E isso é uma questão complexa no Brasil. Como o SUS é subfinanciado, e eu já dei alguns números para vocês, a consequência disso é que nesses últimos 10 anos, o Brasil perdeu 16 mil leitos de pediatria. Os leitos simplesmente fecharam. Desses, quase 14 mil atendiam a pacientes do SUS. Então, a gente vive uma situação no Brasil, na pediatria, extremamente crítica, extremamente preocupante. E a comunidade precisa saber disso, né? Precisa saber disso, precisa nos ajudar nos nossos programas de assistência, de multiplicação de conhecimento, na excelência da nossa faculdade, no Instituto de Pesquisa para novos métodos de diagnóstico, tratamento, para barateamento de bons tratamentos. É muito complexo. No Brasil, do que tem de recurso para a saúde, 25% são os atendimentos de convênio. Para esses 25% de convênio, vai 75% do orçamento de saúde do país. O que significa que para os 75% de SUS, só vem 25%. Vocês me digam se isso é igual. Não é igual. No Brasil, a gente tem uma situação onde os hospitais não fazem preço. São as nossas fontes pagadoras que fazem preço. Então, do SUS, uma tabela que nos últimos 10 anos reajustou 97%, enquanto o menor índice lá de aumento de reajuste foi 697%. Não tem como. Gente, como é que sobrevive? E mesmo os convênios estão cada vez mais restritivos, cada vez mais impositivos. A verticalização está acontecendo e cada vez mais convênios têm hospitais. Existe aí um conflito de interesse inicial, né? Quem é que vai prevalecer? É o bloco que precisa lucro ou é o bloco que quer atender? Exatamente. Então, não estou aqui fazendo crítica direta a nenhuma empresa, mas é um questionamento que a sociedade precisa se fazer, porque nós estamos negligenciando num setor que é prioritário, que é o setor que garante vida. Exatamente. Acho que esse é o grande desafio, né? E acho que a pandemia, ela foi, assim, avassaladora para várias áreas. Mas acho que para a área da saúde... Foi terrível. Sim, e acho que a gente não se recuperou até hoje, né? Disso, e acho que a gente ainda vai levar muito tempo para conseguir voltar ao normal, né? E tu sabe Com certeza. Tu sabe, essa colocação da pandemia que a Bia falou e a tua, né, o que tu contou para nós agora, e era interessante porque era um termômetro que a gente tinha, lembra, Bia, nas aulas, porque a gente dá aula com muito médico do hospital. Então, tem muitas médicas lá que dividem turma conosco, a doutora Karen Schutz, Elisângela, né, Matos, e o interessante é que, às vezes, nós entrávamos online, né, elas também, nós em aula, e elas comentavam, a UTI pediátrica está lotada. Isso nos apavorava, né? Porque se a pediatria está lotada, imagina como é que não vai estar o resto, porque era, teoricamente, os pacientes seriam, né, os menos afetados pelo vírus. E as meninas diziam, tá lotado, gurias, tá um horror. E nós eu ficava apavorada, né, porque chegavam essas notícias, então deve não, né, ainda tá sendo, né, refletiu até os dias de hoje, né. Para nós foi muito difícil, num primeiro momento, lidar com o desconhecido e não ter ainda um protocolo bem resolutivo estabelecido, né? Isso foi sendo aprendido e teve que ser aprendido muito rapidamente.
a má informação, as mentiras que o governo trouxe, e uma delas, que foi gravíssima, foi dizer que criança não pegava, e se pegava era muito fraquinho, e que não tinha consequência. Gente, só de cardíacos, nós tivemos que abrir um ambulatório especial. Em pouquíssimo tempo, a gente estava com 400 crianças em acompanhamento de complicação cardíaca pós-Covid. Fora todas as outras complicações neurológicas né? Aí uma impressão de que só pegava criança que tinha comorbidade. Nossa, gente, nós perdemos de bebês a adolescentes. Então, teve algo muito sofrido e muito avassalador mesmo é a palavra, no sentido de você ter que aprender muito rápido e ter que descobrir caminhos novos, porque não tinha ainda um caminho determinado e isso era fatal. Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho os desafios, já foi incluído, estamos ouvindo, né, as superações dos desafios. E o Pequeno Príncipe Norte, que é o nosso sonho, né, Bia? Então, a gente quer dar aula lá. Nossa! Nós também queremos todos vocês lá com a gente. Esse processo durou 12 anos, né? Nós nos aproximamos da Associação Eunice Weaver, conhecemos o terreno, é um terreno incrível ao lado do aeroporto do Bacaxiri, de 200 mil metros quadrados, e num primeiro momento, quando nos aproximamos para pensar o que poderíamos fazer, e os chamamos para conhecer profundamente nossos números, e aí um agradecimento muito, muito especial ao Dr. Rubens Pinho, que está conosco até hoje, é o nosso presidente de honra da Eunice Weaver, a jornalista Juril Canaciali, que era a presidente também da Eunice Weaver. Eles entenderam o que a gente queria fazer lá e nos cederam a diretoria da Eunice Weaver, que é a dona do terreno, que só pode ser usado para a finalidade comunitária, para que a gente pudesse fazer esse desenho lindo do Pequeno Príncipe Norte, que é um complexo de saúde, aonde uma das principais unidades é o nosso campus novo da faculdade. Demorou 12 anos esse processo de aprovação na prefeitura. Isso foi bastante complexo. Alguns técnicos foram extremamente exigentes. Uma das perguntas de 200 que recebemos é por que a presença da herpetofauna era tão rara? Herpetofauna são os sapos e pererecas. Bom, gente, era tão rara porque o terreno é um terreno urbano, cheio de casa ao redor, do lado de um aeroporto. Então, nós passamos por um processo difícil, imaginávamos que seria bem mais curto, mas chegamos finalmente na aprovação final. Ontem mesmo eu estive na prefeitura para ver como é que nós vamos fazer, porque nós vamos iniciar algumas licitações para as obras, e o nosso alvará saiu um alvará só para o projeto inteiro. Mas vai ser mais de uma construtora que vai participar de uma mesma unidade e quando tiver duas unidades sendo construídas, mais ainda, né? E aí a prefeitura vai estar resolvendo para nós como é que vão fazer para ter vários responsáveis técnicos com as suas ARTs perspectivas. Um ótimo problema para resolver e a gente já está nesse ponto. A gente tem certeza que em janeiro a gente já vai estar começando as obras, que, claro, vão se iniciar por um movimento topográfico, um arruamento, a construção de dutos, toda a parte de infraestrutura. E, pela lei, nós temos que começar por uma unidade de saúde. Então, vai começar pelo Hospital Dia e a sequência já seria começar a faculdade e o Instituto de Pesquisa. Como compensação, nós também temos que fazer um jardim botânico, que já estamos com o projeto pronto e já começamos os movimentos de captação de recursos. Mas tudo que tem já lá vai continuar. Então, por exemplo, as que tem lá várias plantaçõezinhas lá das estufas, né? Tem as estufas, tem a compostagem, vão continuar. Continua. Algumas questões a gente talvez precise mudar de lugar. A gente mantém lá um projeto de autismo que atende mais ou menos
180 crianças, que a gente vai transferir durante a obra lá para Pinhais, aonde a gente tem o nosso centro de reabilitação, que é a antiga APAM. A gente tem um consultório odontológico lá, que a gente vai transferir para a APAM. Por causa desse movimento de alguns caminhões e tratores, depois volta tudo para lá. Depois volta tudo, vai ficar tudo integrado no mesmo lugar. Vai. Legal. Então, a gente já está se encaminhando, estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio. E a Bia tem a pergunta clássica, que é uma pergunta surpresa. É ela que faz, não sou eu. Então tá bom. Vamos lá, Bia. Não, na verdade é que a gente sempre vem aqui falar de trabalho, a gente fala de tudo que a gente faz, mas o que a Eti Forte faz no tempo livre dela? Ama os filhos e os netos. E se dedica a estar com eles. Além de ler uns livrinhos de vez em quando. Por incrível que pareça, semana passada fui fazer um curso de guirlanda. Que legal! Foi sensacional. Eu falei que eu não tenho hobbies e não tenho mesmo. E é isso. Estou tentando me priorizar mais na minha própria agenda. Então, esse Natal vai ter uma guirlanda feita por você. Já está pendurada na minha porta. Já, porque inclusive eu já montei o pinheirinho de Natal com a minha neta. Que legal. Então, queria agradecer, né, primeiramente, agradecer por você ter se dedicado a um tempo a vir aqui conversar com a gente. A conversa foi ótima, né? Muito obrigado mesmo. Quer fazer uma fala final antes da gente encerrar? Com certeza. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, o convite da faculdade. Segundo, queria agradecer a todos os colaboradores do complexo. A gente é uma organização muito especial. E se vocês me perguntarem qual é o nosso segredo, primeiro é sonhar e saber que o planejamento e o realizar começa com sonho. Então, todo mundo sonha e tem que sonhar cada vez mais. E o segundo é ter pessoas tão maravilhosas que estão unidas nesta atitude de compaixão, de amor, de cuidado e querem muito e querem o melhor para qualquer criança. Então, é uma honra fazer parte dessa equipe. E muito feliz de ter compartilhado um pouco das nossas ideias e fazeres com vocês. A gente está feliz, nossa. Não, a gente tá super feliz, Eti. Então, assim, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade em vir aqui no estúdio, gravar esse episódio. Ele era muito esperado, né? E eu, assim, te dando um feedback, nós absorvemos muito disso. A gente falou antes de gravar, né, Bia? Que nós nos transformamos parte disso tudo junto com vocês. Vocês transformam os pacientinhos, vamos falar pacientinhos, os pacientinhos, as famílias e nós, quando entramos como professores, isso é repassado aos nossos estudantes. Então, é uma grande, uma corrente do bem que vai sendo repassada, né? Então, muito obrigada. Que é o jeito, o Pequeno Príncipe de ser. Verdade, essa é uma frase clássica nossa, ainda bem que você falou, Bia. É o jeito, o Pequeno Príncipe de ser. Porque ele existe mesmo. Ele existe. Então, eu vou encerrar o episódio por aqui. A gente deseja que vocês curtam muito esse episódio, rico em informação e história. Não esqueçam de entrar, quem quiser colaborar com o hospital, entrar no site do hospital para ver como fazer o processo de doação. E gostaríamos de agradecer ao estúdio, à Faculdades Pequeno Príncipe, e a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, até lá.